Deus nos criou perfeitos para que nós pudéssemos desfrutar a vida em toda a sua plenitude. Não havia nada de ruim, tudo era paz, perfeita alegria. Exatamente Deus nos criou desta maneira para que nós pudéssemos ser felizes e desfrutar a vida. Mas a palavra de Deus nos diz que Satanás, ele levou os nossos primeiros pais ao pecado. E o pecado trouxe a dor e o sofrimento à nossa existência. No programa de hoje nós estaremos vendo como lidar com a dor, como nós podemos tratar a dor, essa realidade que é sentida por todos nós. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A dor é uma triste realidade vivida por todos nós aqui neste mundo. A palavra de Deus nos diz que no começo não era assim. E eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 3, versos 16 a 19. A mulher lhe disse: farei mais intensas dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore do fruto que ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Como lemos, a dor é uma realidade em nossa existência aqui neste mundo e uma infelicidade na vida de muitos homens e mulheres. Para nos ajudar no programa de hoje, nós trouxemos aqui um especialista no tratamento da dor. Nós convidamos o Dr. Fernando Azevedo. Doutor, é um privilégio tê-lo conosco aqui e agradecemos a sua presença, que esse programa possa realmente ser uma bênção para todos nós pelas informações que você vai compartilhar. Pastor Dário, é um prazer imenso estar aqui, participando do programa Está Escrito Canadá, e é muito louvável a atitude do programa Está Escrito de se preocupar com a saúde espiritual e também com a saúde física, que é tão importante para nós. Que bom. O Fernando Azevedo é fisioterapeuta formado pelo UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, há 15 anos e é especialista em quiropraxia clínica e osteopatia. No Canadá e Espanha, licenciou-se em osteopatia e concluiu sua formação em MBA em Healthcare e doutorado em osteopatia. É membro também de diversas associações profissionais no Canadá e no Brasil e tem sua clínica particular aqui em Toronto há vários anos, onde ajuda muitas pessoas na reabilitação de problemas de coluna e dores musculares. Muito obrigado, Dr. Fernando, pela sua presença conosco aqui no programa. Eu que agradeço. Fernando, você trabalha muito com a dor, com pessoas que sofrem com dores constantes ou convivem com a dor há muito tempo. Qual o impacto que a dor causa na qualidade da vida das pessoas? Bom, pastor, inicialmente, como você leu o texto bíblico, a fala de Deus, quando ele disse que com o suor do teu rosto comerás o teu pão, não era plano de Deus que o homem passasse por esse caminho da dor para ter o seu sustento, né? E trazendo isso por nossos dias de hoje, a gente encara uma jornada de trabalho muitas vezes longa, não é? De 8 horas ou mais. As pessoas elas estão sempre limitadas ao trabalho e casa, né? Trabalho e casa. Sim. E elas não têm lazer, não é? Muitas vezes elas não têm tempo para praticar um exercício físico, ela não tem tempo para estar com a família, para descanso, para o sono, que é tão importante.
E é claro, isso vai trazendo consequências para o nosso corpo, não é? O nosso corpo ele vai se adaptando, não é? Ele vai se moldando, ele vai tentando te deixar bem para o seu dia a dia. Mas chega um momento que ele começa a dizer, né? Ó, estou com dor aqui, alguma coisa tem que ser feita. Interessante. É interessante que é uma realidade que todos nós lidamos, todos nós enfrentamos, né? Eu me lembro sempre que eu vou fazer mudanças, eu sempre tenho um probleminha na coluna lombar, não sei, essa parte de baixo, né? Sim. Então, e sempre passo alguns dias, porque carregando muito peso e tudo, muitas vezes situações naturais da vida, nós vivemos essa realidade da dor, né? E é inevitável que uma pessoa com dor, a produtividade dela é muito menor, não é? Ela não rende como deveria, muitas vezes ela fica irritada, não é? Muitas vezes ela recorre aos medicamentos, que muitas vezes não trazem um alívio que deveria. A medicação ela é importante no momento certo, mas ela um pouco remedeia o problema. Ela engana o organismo, não é? Faz o seu corpo ficar em silêncio, você não sentindo a dor, mas ali você vai trabalhar, você vai fazer suas atividades, só que na verdade você não deveria fazer aquilo. E aí quando passa o efeito da medicação, a dor volta muito mais. Então é fundamental a pessoa procurar ter uma qualidade de vida, não é? E a qualidade de vida começa eliminando as dores. Então a gente vai falar um pouquinho de como resolver essas dores, como tratar as dores físicas, as dores músculo do nosso corpo, né? Maravilha. E essa nova realidade que estamos vivendo de isolamento social e pessoas trabalhando em casa, e é claro que isso tem aumentado, né, tanto pela realidade do momento, quanto também pelo desenvolvimento da tecnologia, como isso afetou o físico das pessoas? Na minha vivência diária, eu tenho percebido meus clientes vindo e falando muito isso, né? A gente está percebendo as grandes empresas, eles estão optando em manter o seu trabalhador trabalhando em casa, não é? Sim. Porque as empresas têm, os offices, né, têm que ficar fechados, as empresas fechadas e os trabalhadores trabalhando em casa. Então, muitas vezes eles não têm um móvel preparado para poder trabalhar, não é? Então não tem uma mesa adequada, não tem uma cadeira respeitando o tamanho certo, talvez para um computador, para uma tela de computador. E ela fica ali 8 horas, às vezes, sentada no mesmo lugar, né? Então o que eles falam para mim? Poxa, antes eu saía de casa, eu caminhava até o ponto, até o metrô, depois eu pegava o meu metrô, pegava o ônibus, eu subia a escada, descia a escada, eu caminhava um pouco. Mas agora eu não estou fazendo isso. Então, isso está trazendo dores para as pessoas. Um outro ponto que eles referem também muito é a questão, não tem como fazer exercício físico, porque as academias estão fechadas, não é? Me parece que algumas já estão abertas, sim, mas com um número limitado de pessoas que pode entrar, não é? E elas ficam um pouco desanimadas em ir, não é? Um outro fator também que eles estão falando muito é o ganho de peso, né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, já não basta os dias difíceis que a gente está vivendo e mais a questão da pandemia, né? Que está realmente fazendo com que as pessoas fiquem em casa. E aí o movimento corporal ele diminui. Interessante. Você mencionou a questão do ganho de peso. Você poderia nos explicar um pouco sobre o que o excesso de peso pode afetar a saúde ou a saúde da coluna? Sim. Influencia? Isso, influencia diretamente e é muito importante. Nós já sabemos que uma pessoa que ganha o peso, né, além do normal, o nosso corpo ele fica num processo inflamatório, né? Então nós somos sujeitos a uma grande quantidade de doenças que podem ser acometidas pelo excesso de peso. Sim. Então, falando da coluna, a gente pode dizer que nós já temos um tempo, vamos dizer assim, um tempo de vida natural da nossa coluna, a gente mantendo o nosso peso ideal, né? Então vamos dizer assim que lá pelos 65, 70 anos, começa a aparecer de repente uma artrite, uma artrose, uma doença reumática, né? E com certeza o excesso de peso ele vai aumentar, ele vai diminuir esse tempo de vida que a coluna tem sadia, né? Então,
principalmente pessoas que trabalham na construção. Então, a pessoa ela é um pouco obesa, não é? E depois ela trabalha na construção, ela não faz atividade física, ela não cuida das dores, né? Então, o corpo ele vai somando tudo isso, ele vai acumulando isso e, consequentemente, a gente tem muitas patologias que podem acometer a coluna. A gente tem um desgaste da vértebra, que é do disco vertebral, que é algo que amortece a nossa coluna quando a gente caminha, não é? E isso, com o tempo, ele vai afinando, vai ficando diminuindo, vai perdendo a hidratação e ali vai trazendo algumas dores, não é? Uau. E isso, com o passar do tempo, pastor, isso vai trazendo umas dores muito intensas, sabe? E eu vejo muitas pessoas indo para mim, pessoas que se preocupam, elas vêm antes, começou a dor, ela já procura um profissional para poder resolver, para saber o que é. E, infelizmente, eu encontro pessoas que vêm já quando a dor está muito intensa. Aquelas pessoas que vão deixando... já. Exatamente. A pessoa vai deixando para amanhã, vai tomando um remédio hoje, aí esse remédio não foi muito bom, aí toma um outro mais forte, e aí vai indo. Então, é importantíssimo a gente procurar não ficar obeso, porque isso vai comprometer a nossa vida da nossa coluna. Muito importante, né? Aí nós vemos a importância de cuidarmos do nosso peso, né? Exato. E quando a dor chega, temos que ver o que há de errado. Exato. Não é isso? A dor ele é um sintoma, né? O corpo tá te avisando, ó, algo está errado. Eu preciso da sua atenção. Uau. Você falou sobre o desgaste nos discos vertebrais, articulações. Basicamente, nós estamos falando de dores em adultos. Mas em relação às crianças, elas também têm problemas na coluna? Com certeza, né? Hoje nós vivemos um tempo que as crianças ficam muito sentadas, não é? Assistindo desenho, assistindo algo na televisão, por às vezes horas, né? Nós temos o acesso muito a tablets, não é? Jogos, não é? Então, muitas vezes, pastor, elas até sentem a dor, elas referem essa dor para o seu cuidador, para os seus pais, mas muitas vezes essa comunicação não é bem entendida, não é bem compreendida, né? E isso vai levando. Então, é muito comum eu pegar adolescentes, né, no meu consultório, eu ver essas pessoas para tratar, e jovens que, teoricamente, era para ter um corpo estruturado bom ainda, né? Sim. E já vem com algumas patologias já avançadas, né? Uau. Justamente por ficar muito tempo sentado, muito tempo com a cabeça baixada, né, nos jogos. E um outro ponto importantíssimo, né, para as crianças menores, né, que estão começando a ir para a escola ou já estão indo, é o fato do peso na mochila. Então, muitas escolas, eles fazem o aluno levar os livros para casa ou de casa para a escola, não é? E, às vezes, o peso é maior do que o peso da criança. Uau. Né? Então, o que se é recomendado? Que, por exemplo, se uma criança pesa 30 quilos, que ela carregue um peso no máximo até 3 quilos. Oh, interessante. Não pode passar disso, porque senão isso a longo prazo, isso vai trazendo consequências. Muito bom, vocês estão ouvindo. É interessante pegar essa informação, especialmente os que têm filhos, porque isso pode ajudar a proteger o seu filho de problemas e quanto antes, quanto mais cedo nós cuidarmos, melhor para eles, a felicidade deles, o futuro deles e tranquilidade para você também. Não é isso, doutor? Com certeza. Olha, interessante. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem onde convidaram um especialista para explicar sobre o peso, a posição, até o tamanho da mochila que seria o ideal cada criança utilizar. Nesse sentido, eu achei muito interessante, foi a primeira vez que eu vi essa orientação assim de maneira bem direta. E agora a sua informação vem acrescentando a isso, trazendo a questão do peso. Exato. Muito bom, Exato. muito bom mesmo. Essa questão dos jogos hoje, especialmente da social media ou dos devices, né, dos smartphones,
Eu tenho visto que parece que a postura, até mesmo das crianças, dos jovens, está mudando, né? Parece que o pescoço tem ido mais para frente assim, estão ficando corcundas, não sei. Existe alguma coisa assim ou é apenas uma observação minha? Geralmente quando um cliente vem para mim, a gente faz a primeira avaliação física, não é? Então a gente começa dos pés. Ok. E depois a gente sobe, a gente vê o corpo como um todo, não é somente a coluna, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela chega para mim com uma pisada errada, ela vai trazer uma compensação para o corpo inteiro. Então a gente avalia muito o estado do pé, como a pessoa pisa, não é? Muitas vezes ela precisa de uma prótese, de um ortórex, não é? Uma palmilha ortopédica para poder corrigir essa postura dela, não é? Um fator muito importante que a gente está falando sobre a postura é a questão de como dormir, né? Como a pessoa tem que dormir corretamente, né? Muitas pessoas muito importante. Elas adotam uma postura de deitar de dormir de bruço, não é? Ou de todos os lados, né? De bruço de lado, misturado, ou sem travesseiro, não é? Ou num colchão que já passou do tempo, não é? Então a saúde da coluna, a saúde do corpo, ela começa não só em alguns fatores como peso, postura, excesso de trabalho, ela também começa com hábitos, né, que a gente começa desde criança. Então, é fundamental saber a postura certa para dormir, a postura certa para saber carregar um peso, não é? São fatores que influenciam num todo no final. Muito bom, muito bom. Obrigado por essas orientações tão preciosas que eu tenho certeza que pode ser uma bênção para todos nós que aqui estamos ouvindo, porque nós vivemos neste mundo, temos todas essas realidades, trabalhamos e precisamos realmente dessas informações para podermos evitar problemas. Agora, voltando para os adultos, as pessoas hoje em dia estão se voltando mais para os tratamentos naturais, certo? Certo. Você acredita que os tratamentos naturais são efetivos no tratamento da dor? Bom, a gente está falando, só relembrando, a gente está falando de dores físicas, né? Dores musculoesqueléticas, dores musculares, não é? Então, a gente tem um leque de tipos de tratamentos naturais. E muitos realmente trazem benefícios, trazem um resultado muito bom, não é? O tratamento que nós usamos lá é uma terapia muito natural, que é a das mãos, não é? Então, através da palpação, a gente vê, a gente verifica, a gente analisa e vê como estão as vértebras, como que está a postura, e dali vem o tratamento, né? É muito importante a pessoa direcionar qual é o tipo de profissional que vai tratar aquela dor, não é? Eu percebo muitas pessoas desenganadas, não é? Ela tem um tipo de dor, ela já recorreu para vários tipos de tratamentos e não teve resultado, porque talvez foi num profissional errado ou tratou com um tratamento natural que não era para aquilo, né? Então, a gente, graças a Deus, eu tenho presenciado muitos milagres, se eu posso dizer assim, de pessoas que chegam com dor e a gente trata por um tratamento simples, que é a osteopatia, e elas ficam boas, não é? Sem aparelhos, sem medicações, e depois a pessoa ficando boa, ela faz um plano de tratamento, faz um plano de atividade física, né? Um plano de corrigir postura, né? Um plano alimentar para, de repente, fazer uma reeducação alimentar, para avaliar como que ela está, se ela está com peso exagerado, se não está. Uau, que bênção, hein? Exato. Um atendimento para cada área da vida. Exato. Que bênção. Muito bom, muito bom. É muito importante que um profissional capacitado, não é isso? Ele possa fazer esse tratamento e que seja o tratamento certo. Tem pessoas que ficam tentando se estralar sozinhas ou fazendo em outras. Eu mesmo já fiz até algumas loucuras, né? Quando era criança, eu aprendi com outros adolescentes, né? Mas alguns se deitam ali, outros pisam em cima, ali na coluna, com o próprio peso do corpo, outros fazem com as mãos, outros se torcem de todas as maneiras. Isso não é arriscado? Eu vejo muitas pessoas fazendo
aquele autoestralar, né? Por exemplo, a pessoa põe a mão no pescoço assim, se estrala para um lado, para o outro, ou então ela está meio um pouco nervosa, ela tenta fazer um movimento para se estralar, não é? Teoricamente, isso traz uma falsa sensação de melhora. Parece que ela fica boa. Sim. Mas, às vezes, esse movimento ele pode estar favorecendo um desvio e aumentando um pensamento de algum nervo. Então, o certo é não continuar com isso. Complicado, arriscado. Exatamente. Quem nunca teve um período da nossa vida que a gente começa a estralar, ou estrala os dedos, não é? Ou estrala o braço, o pescoço. Todo mundo talvez já passou por um momento assim. Sim. Mas a gente apela que se você estiver fazendo isso, não continua. Estão ouvindo aí? É importante nós estarmos ouvindo um especialista que tem visto muitos casos difíceis e pessoas que poderiam estar melhores, ter evitado tantos problemas. E agora nós estamos aqui recebendo um conselho muito importante, doutor. Muito obrigado. Realmente isso pode nos proteger. Com certeza. O conhecimento, a Bíblia mesmo diz, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Continuando falando um pouco de dor, pastor. Sim. A gente sabe que talvez alguém possa estar perguntando, poxa, mas eu tenho uma dor que essa dor não resolve, essa dor não vai, eu não vou ter resultado para essa dor. E eu acredito plenamente que existem dores que não têm um resultado definido. Não tem. A pessoa, ela às vezes tem uma perda de estrutura, ela tem uma patologia já acelerada, não é? Mas a gente pode procurar tratamento para certos tipos de dores. Então, Jesus, quando ele esteve na Terra e ele passou, e a gente tem a história quando ele estava perto do tanque, né, que tinha aquele aleijado perto do tanque, sim, já por 38 anos, e ele chegou para aquela pessoa e falou assim, você quer ser curado? Uhum. Então, o primeiro passo para isso é nós querermos. Eu acho que uma qualidade de vida, eu acho que a decisão de você ter uma vida plena, uma vida equilibrada, começa de uma grande decisão. Então, você precisa primeiro questionar, eu quero ter uma vida de qualidade de vida, não é? A partir desse momento, a gente começa a procurar caminhos, não é? Sim. Procurar soluções. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem pessoas que, às vezes, ela tem uma dor e ela se esconde atrás de uma dor, não é? Ela gosta da dor? Não, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem uma patologia, não é? Ou não tem, e ela fala sim, que tem, porque, às vezes, é carência de uma atenção, carência de um abraço, não é? Então, eu quero dizer para você que a gente consegue resolver muitos tipos de dores físicas, mas tem algumas dores que, infelizmente, a gente não vai ter a solução delas aqui nessa terra. Infelizmente, nem todas as dores podem ser tratadas, mas eu creio que a maioria delas, não é isso? Sim. Então, querido amigo, você quer ser curado? Nem todas as dores podem ser aliviadas ou tratadas, porém, existe solução, busque solução, vá em busca, não fique sofrendo. Eu creio que isso é muito importante nós lembrarmos neste momento. Talvez nós tenhamos que carregar a nossa cruz, não é, doutor? Exatamente. Mas uma coisa interessante é que, como nós vimos no começo do nosso programa, tudo começou ali no Jardim do Éden, quando o homem caiu em pecado, e devido ao pecado, hoje nós sofremos as consequências do pecado, e uma das principais delas é a dor. Mas a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro. E eu creio que essa é uma esperança para todos os nossos ouvintes e para nós também, não é isso? Amigos, nós temos que viver uma vida em plenitude. Nós devemos buscar qualidade de vida. Nós devemos procurar a saúde que nós precisamos, aliviar a dor, viver uma vida plena, uma vida em plenitude. Por isso nós devemos estar atentos a todos os aspectos da nossa vida e ao cuidado da nossa saúde e ao tratamento da dor também. Nós podemos e devemos, não é, doutor, curtir a vida,
com qualidade em todas as áreas, área física, mental, espiritual, social e, por que não dizer, espiritual. Exatamente. Né? Então, que Deus possa nos ajudar a viver de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável, de maneira que nós possamos desfrutar aquilo que Deus preparou para nós, uma vida plena, uma vida feliz. Eu quero agradecer aqui o doutor Fernando. Eu gostaria, doutor, que você, se alguém quisesse ter contato com você, ter alguma informação a respeito dos seus trabalhos, né, receber algum apoio, uma orientação, um tratamento, o que eles deveriam fazer? Sim, nós estamos localizados em Toronto, na região ali de St. Clair e Dufferin. Vocês podem me ligar se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Eu posso procurar esclarecer na medida do possível. O meu telefone é 647-628-4075. Eu também estou no Facebook, colocar Fernando Azevedo, você vai me achar facilmente. No Instagram também. E vai ser um prazer conversar com você e tentar ajudá-lo na sua tentativa de solução da sua dor. Maravilha, muito obrigado, doutor, pelas informações. Eu quero convidar os meus amigos a nós orarmos a Deus e eu quero orar por você que está sofrendo, que está com dor, para que Deus te alcance. Vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado pelos momentos e pelas orientações que recebemos aqui. Que a Tua graça esteja sobre todos aqueles que nos ouvem, especialmente os que estão sentindo dor. Queira aliviá-los e ajudá-los a buscar ajuda e superar esta dor que está passando. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A todos vocês que estiveram conosco no programa de hoje, onde falamos sobre a dor, como lidar com ela, nós queremos oferecer ainda para que você possa se aprofundar nesse conhecimento e na compreensão de que além da dor física existe a dor mental, a dor espiritual, muitas dores diferentes. E eu quero oferecer a você gratuitamente um livreto intitulado Onde está Deus quando eu sofro? Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. Agradecemos a todos que estiveram conosco no programa de hoje, onde estudamos este tema tão desafiador, que é a dor. Agradecemos também, de maneira especial, ao Dr. Fernando Azevedo por ter estado conosco e compartilhar essas orientações tão preciosas. O prazer foi meu. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, doutor. Que Deus possa abençoar a todos nós. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.